Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19. Eu quero ler com vocês o verso 17, que diz assim: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom, e se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Glória a Deus, irmãos. Jesus está tendo uma conversa com aquele que nós chamamos de o jovem rico. Um homem que, no final das contas, foi o único que nós percebemos na Bíblia que saiu mais triste do que chegou. Por quê? Porque ele não quis abrir mão da sua vida para seguir Jesus. E ele mostrava ali que seguia vários padrões, até mesmo dado pela própria palavra de Deus, justamente para mostrar para Jesus que ele era um homem bom. Mas nós, irmãos, não podemos dizer para Jesus quem nós somos. Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E todas as vezes que nós pensarmos como esse homem, por exemplo, num padrão de vida daquilo que é bom, Jesus vai elevar o nível, que é justamente o que ele faz, é nesse momento da conversa, porque ele pergunta quais são as boas ações que ele deve fazer, e Jesus pergunta para ele sobre o que por que você me pergunta sobre o que é bom? Porque nós temos um padrão revelado já nas Escrituras. Nós já temos ali as leis de Deus que revelam o padrão da bondade de Deus, daquilo que exatamente Ele quer de cada um de nós. Então, muitas coisas nós não vamos nem precisar perguntar para Jesus, irmão. Por quê? Porque já vai estar na palavra. Aquilo que está lá é nós que devemos justamente nos colocar em obediência para que, a partir do momento que nós começamos a trilhar naquele caminho, naqueles passos, nós venhamos a ver a mão de Deus agir poderosamente ao nosso favor. Tem muitas pessoas que estão pedindo: Senhor, dá-me uma direção, Senhor, me mostra o que é bom, o que eu devo fazer. E o Senhor já mostrou o que é bom, Ele já mostrou o que é justo, Ele já mostrou o que exige de nós. Segundo Miqueias 6:8 vai dizer que nós andamos humildemente, sejamos fiel e andemos em justiça junto com o nosso Deus. Então tem muitas coisas que não vai precisar. E Jesus continua, fala assim, há somente um que é bom. E ele está apontando justamente para esse padrão de bondade. Logicamente, ele deveria olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão perfeita do caráter de Deus. E muitas vezes nós julgamos, irmãos, julgamos, e eu quero dizer, isso é um erro, e pode ser um erro fatal. O quê? Que tudo aquilo que nós fizemos e que nós fazemos já está num padrão de qualidade. Bom, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós lemos numa versão mais atual, nós vamos ler que da seguinte forma: todos estão destituídos do padrão da glória de Deus. Há um padrão, nós sabemos, ele fala assim, há somente um que é bom. E nós jamais alcançaremos a perfeição de Deus, irmãos, mas nós podemos andar na sua justiça, que reflete o seu amor, para que, a partir do momento em que nós nos coloquemos nesse caminho, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, nós venhamos a ser cada vez mais aperfeiçoados e alcancemos a maturidade de Cristo. Agora, muitas pessoas julgam, não, o que eu faço já está bom, não precisa mais não. É um grande erro. Eu tenho que te falar, meu irmão, eu tenho que te falar. Ele fala, se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E tem muita pessoa escondendo outras coisas que não os mandamentos, irmãos. Que quando chega um momento de tomarem decisões mais firmes a respeito do amor que tem pelo Senhor, de deixar o Senhor o conduzir a um lugar, sabe, de plenitude, um lugar onde a vida seja leve, nós não tenhamos mais medo de colocar os pés ou tirar os pés do chão, essas pessoas refugam, acabam correndo, acabam praticando as mesmas coisas que praticavam antes. E a vida se torna um ciclo repetitivo de frustrações, de derrotas, de uma coleção de tristeza e de coisa ruim. Mas o Senhor tem muito mais para nós, irmão. Eu creio que o Senhor tem muito mais para nós. É um desejo. E perceba que Jesus trata como um desejo entrar na vida eterna. Logicamente, ele vai dizer em João 10:9 que ele é a porta. E se nós quisermos, nós podemos acessar. É um desejo. E nós devemos, através desse desejo, ir além. Porque
mesmo que seja um desejo, não implica que o caminho seja fácil. Muitas vezes vai ser doloroso, mas que sim, tem a sua recompensa, uma recompensa que é eterna e duradoura. Pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês e terminar orando, que está em João 14, 21, que fala: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, eu e o meu irmão que estão nessa firmeza de propósito. Nós não queremos ser como o jovem rico, Pai. Nós temos a palavra de Deus como instrução para nós de coisas que devemos, mas também daquelas que nós não devemos fazer. Esse é um homem que até tinha uma certa respeitabilidade, que tinha uma certa caminhada, mas que refugou na hora H, na hora de dar aquele passo a mais. E por isso ele voltou para casa triste. Não, Pai, nós queremos ir além. Nós queremos dar condições do Senhor nos levar além. Por favor, encoraja-nos e fortaleça-nos para que nós possamos ir além daquilo que nós cremos ser bom para nós, para que possamos vivenciar de fato um momento em que o Senhor traga a plenitude de vida, onde nós não tenhamos medo de tirar os pés do chão e nem medo de cair. Um lugar onde a vida seja leve. Leva-nos a esse lugar, Pai. É o que nós desejamos e oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Existe um lugar, meu irmão? Existe um lugar, minha irmã, aonde a vida é leve. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.